A graça maravilhosa do Senhor faça sempre morada em nossos corações e nos surpreenda a cada dia com algo novo vindo do trono do nosso Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o que temos semeado. Trago para a nossa meditação uma palavra que nos fará refletir sobre o nosso modo de falar, agir, diante das situações diárias que nos deparamos. Esses dias de pandemia, onde estamos vivendo distantes de parentes, amigos, irmãos em Cristo, me fez pensar um pouco sobre como estamos enfrentando esse distanciamento e o que andamos fazendo, falando, criando, vendo, pensando e, evidentemente, o que nós temos semeado em nós e nas outras pessoas, no nosso próximo. Encontramos no livro de Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11, esta passagem. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, para os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, oh, aleluia, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. O verso 11 continua: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, amados? Que palavra tremenda! Quantos de nós estamos preocupados em ser cuidadosos naquilo que falamos, naquilo que comentamos com as pessoas? Você já pensou que uma simples palavra que você libere para seus filhos, pais, empregados, amigos e até desconhecidos pode afetar bastante a reação daquele que ouviu e recebeu? Ora, se sabemos que a palavra não volta vazia, então nós não temos que ficar falando palavras infrutíferas, desnecessárias. Palavras têm poder. Depende de como falamos, do momento e a forma como liberamos essas palavras. Elas podem ferir, magoar o outro. Elas têm poder de enterrar sonhos, desejos, poder de matar bons sentimentos e destruir relacionamentos. Aquilo que sai da nossa boca pode enaltecer, engrandecer, mas também pode matar, pode ferir, pode deixar marcas profundas. E o que é pior em tudo isso é fazer com que a fé de muitos enfraqueça, e a pessoa fique desanimada, se afaste dos santos caminhos do Senhor, às vezes até por conta de uma palavra dita num tempo errado, numa maneira também desnecessária. Mas vamos refletir um pouco sobre o que é semear, o que é frutificar, o que é colher. Semear exige do agricultor uma preparação aprimorada. Ele primeiro seleciona os grãos, escolhe, parte para a preparação do terreno, observa o tempo, vai cuidando da terra, fofando, molhando e espera que aquela semente germine, cresça, resistindo às intempéries do tempo e dê bons frutos. Portanto,
precisamos ter atenção com o que semeamos. Se semeamos contendas, obteremos frutos de discórdias, intrigas. Se semeamos inveja, ódio, briga, colheremos o fruto da guerra. No livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama a nossa atenção para os dias de hoje no seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que será que semear na carne? Você entende? Nós entendemos que a nossa carne, ela milita, ela não produz boas coisas, porque ela fica tendo contendas, resistindo à força do nosso Espírito Santo que habita em nós, forçando a todos a fazerem o que não agrada a Deus. Mas, se vivemos no Espírito, produziremos boas sementes, bons frutos que marcarão vidas, visto que as palavras semeadas, elas são de boa espécie. Se nós estivermos prestando atenção ao que falamos, ao que comunicamos, e sentindo que as pessoas estão sendo agraciadas com o que mandamos de mensagem, isso é produtivo, isso é grandioso, isso é testemunhar da glória de Deus em nossas vidas. Vejamos o que diz Gênesis 1, verso 11, quando Deus criava os céus e a terra, e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Produza frutos, árvores frutíferas. Ora, nós não estamos aqui nessa terra para produzir frutos podres, frutos que não são agradáveis ao Senhor. Que tipo de frutos poderiam ser esses? O desamor, a falta de misericórdia. Nesse comparativo da semente com a palavra, constatamos ser mais do que evidente que tudo que sair da nossa boca precisa ser para abençoar, elogiar, incentivar, encorajar, promover meios de crescimento espiritual, profissional, bem como de controle emocional. E ainda nós temos outra palavra que nos remete a entender que precisamos semear boas palavras, boas ações. No livro de Efésios, capítulo 4, 29, lemos Paulo escrevendo àquela igreja. E diz o seguinte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras são sementes. Isso é uma constatação, já sabemos. Se você semear boas palavras agradáveis, você colherá bons frutos. Uma conversação saudável, agradável, verdadeira, atrai pessoas para perto de nós com sede e fome de se alimentar de boas conversações. As piadas, as críticas, as zombarias, murmurações, fofocas não contribuem para edificar vidas. Não são bons frutos. O salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina. Glorificado seja o nosso Deus que nos faz andar na luz, pois o diabo quer
ele tenta nos fazer andar em trevas. Portanto, que possamos sempre andar afirmados na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, semeando sementes santas, agradáveis. Ah, como é bom a gente viver na palavra. Palavra que sai do nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Cuidado com o que nós temos enchido o nosso coração, pois a colheita será boa ou ruim, dependendo da semente que estamos plantando no terreno do nosso coração. Queremos ainda lembrar que aqueles que necessitam de uma palavra de apoio, de incentivo, de conforto, aqueles que precisam ouvir as boas novas da salvação, estão aí à nossa disposição para que nós possamos semear esta palavra santa, que irá ser receptivo no terreno daqueles que carecem de um Deus soberano, para que germine e dê bons frutos. E para finalizar, lembramos que devemos selecionar boas sementes para que elas produzam frutos agradáveis a Deus. Em Provérbios 16, 24, encontramos essa pérola de Salomão. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Você já imaginou o que é alguém estar triste, amargurado? Porque o homem sem Jesus, ele perde toda a noção do que é viver na paz. Mas você chega e traz para aquela pessoa palavras de conforto, de fé, esperança, amor. Por isso que palavras, como está lá em Provérbios, agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Na mesma hora, quando a pessoa recebe essa palavra, ela se anima. Porque você está vendo alguém que está doente, com os males dessa vida, você leva uma palavra de ânimo, de vigor, de esperança, de saúde. Que Deus nos ajude a sermos semeadores, onde as pessoas possam ver em nós um testemunho vivo da manifestação da glória de Deus em nosso viver. E que através dessas palavras que são sementes frutíferas, nós possamos atrair, marcar vidas que precisam ser levantadas, precisam resplandecer, precisam agir, precisam se levantar e estar no nosso meio, crendo naquele que nos formou, que nos criou, a sua imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que nós tenhamos um coração receptivo às palavras de bênçãos e não de maldição. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?